Me chamo Felipe, sou pai, cientista e professor, certificado pela Associação Montessori Internacional e estou aqui para ajudar você a viver melhor com as crianças. Dentro do método Montessori, nós temos os planos de desenvolvimento. O primeiro plano de desenvolvimento vai do 0 aos 6 anos. Esse plano de desenvolvimento é dividido em duas partes. A primeira que vai do 0 aos 3 anos e a segunda que vai dos 3 aos 6 anos. Antes da criança nascer, dizemos que ela é um embrião físico. No método Montessori, quando a criança nasce, ela se torna uma criança e dizemos que ela se torna então um embrião psíquico. Ela está desenvolvendo os órgãos psíquicos necessários para a vida humana, como por exemplo, a área do nosso cérebro, da nossa mente, que cuida da linguagem, do movimento, da ordem e por aí vai. Isso entre os 0 e os 3 anos. Depois, entre os 3 e os 6, dizemos que esse embrião se torna um embrião social. A criança começa a construir em si as capacidades necessárias para a vida em sociedade, para se relacionar com os outros. Dizemos que a criança, nesse primeiro plano de desenvolvimento, ela é um explorador sensorial. Ela usa os seus sentidos a todo momento. O tato, a visão, o paladar. Ela gosta de tocar e conhecer tudo que está à sua volta. Por isso é importante que, num ambiente onde a criança viva, tenha esses objetos ou esses materiais que ela possa explorar, que ela possa tocar, que ela possa ver, que ela possa sentir o peso, que ela possa trabalhar. Ela precisa interagir com o mundo exterior para construir o seu mundo interior. No Montessori, ajudamos a criança a se desenvolver num ambiente preparado. Para as crianças do primeiro plano, temos muitas atividades que trabalham conceitos de forma concreta. Dizemos que o aprendizado da criança vai do concreto ao abstrato. Então, por exemplo, quando a criança começa a contar, nós damos elementos que ela possa tocar, que ela possa ver. E nessa atividade, tocando, vendo, explorando o material, ela começa a aprender a contagem. Isso se dá também para as letras. Ela começa a aprender as letras de uma maneira sensorial. Depois, num segundo momento, ela vai abstrair a ideia desse conceito e não vai mais precisar do material concreto para usar esses conceitos, esse conhecimento. Esse é um conceito tão importante que recomendamos para todas as crianças do primeiro plano terem atividades que são ligadas à realidade. A criança nessa fase, ela não está pronta para a fantasia. Então, por exemplo, se vamos comprar um livro, se vamos ler um livro com a criança, é importante que esse livro traga conceitos que são ligados à nossa vida real. Então, se no livro tem uma floresta, se tem um urso que vive na floresta, é importante que esse urso seja um urso. Isto é, que ele haja como urso, que ele faça coisas que um urso na natureza faz. Evitamos a todo custo a personificação do urso num ser humano, o urso que usa uma roupa, o urso que fala, que senta na mesa e come com garfo e faca. Isso atrapalha o desenvolvimento infantil. Buscamos livros e histórias que sejam ligadas à realidade, que sejam lúdicas, que sejam engraçadas, mas que tragam a vida como ela existe no mundo. A criança estará pronta para a fantasia no segundo plano de desenvolvimento, no momento em que a sua imaginação será muito fértil, o seu poder de raciocínio será muito profundo. Mas no primeiro plano de desenvolvimento, até os 6 anos, nós evitamos a todo custo botar a criança na frente da televisão, na frente do tablet ou no celular, com coisas que vão alimentar uma fantasia. Precisamos ajudar a criança a conhecer o mundo real. Ela precisa experimentar e viver o que é realmente o mundo e viver o que existe no mundo. A criança nessa fase adora imitar o adulto.
ou os seus irmãos mais velhos. Ela adora, por exemplo, quando estamos passando pano na casa, ela gostaria de passar o pano na casa. Quando estamos varrendo, ela gostaria também de varrer. Ela tenta imitar muitas das coisas que a gente faz. E para cada uma dessas atividades que a gente faz em casa, a gente pode ter uma atividade que é adaptada para a criança, algo que ela consiga também fazer. Aí entra um outro ponto muito interessante. Nós adultos, quando vamos fazer alguma atividade, normalmente o nosso objetivo é chegar no fim dessa atividade. Então, se por exemplo nós vamos lavar os pratos depois do almoço, nós queremos lavar, terminar e depois fazer outra coisa. Agora, a criança no primeiro plano de desenvolvimento, se ela vai lavar o prato, o mais importante não é ter o prato limpo no final da sua atividade. Mesmo porque, às vezes, ela tem a vontade de lavar o mesmo prato várias vezes. A criança pequena, até os 6 anos, muitas vezes ela faz a atividade não para chegar no fim dessa sua tarefa, mas ela faz essa atividade para refinar os seus movimentos, para aprender a fazer melhor, para se construir internamente. Essa é uma diferença muito grande. Nós adultos fazemos para chegar logo no fim e fazermos alguma outra coisa depois. A criança ela faz a atividade pelo processo, para construir uma ordem interior. No momento que ela trabalha com as suas mãos, com o seu corpo, o mundo exterior, ela está organizando e trabalhando também o seu mundo interior. Aí é possível vermos que o desenvolvimento da criança tem 2 partes. O primeiro que é exterior, aquele no qual nós podemos ver. A criança cresce, o seu corpo cresce, a sua fisionomia muda. A gente consegue identificar e ver esses traços externos do seu desenvolvimento. Agora existe uma outra parte interna que não é possível ver diretamente. Olhando, por exemplo, para uma foto de uma criança, nós não conseguimos saber em que ponto está a sua inteligência, a sua autonomia, seu poder de concentração, sua capacidade de adaptação, a sua força de vontade, sua autonomia, sua independência. Não podemos ver, não podemos ir para dentro da criança e ver como está cada um desses itens. A criança a todo momento está desenvolvendo-se internamente e fortalecendo esses músculos psíquicos. Ela precisa disso, pois ela está construindo o adulto que está dentro de si. Para fazer isso, a criança precisa de atividades nas quais ela possa se concentrar. Quando a criança está trabalhando, fazendo alguma atividade ou brincando de uma maneira concentrada, e é uma concentração profunda, nós dizemos que nesse momento existe o fenômeno da atenção. Talvez brincando, talvez mexendo as suas mãos numa atividade que é interessante para ela, ela vai se concentrar profundamente. Nessa concentração, as suas energias são direcionadas para construir essas capacidades que nós dissemos. A própria concentração, a vontade, poder de decisão, a sua inteligência, a sua autonomia. Ela precisa dessa concentração profunda para alinhar essas energias que são responsáveis para ajudá-la a crescer. A criança nessa fase ela tem 2 poderes incríveis. O primeiro é a mente absorvente. Ela absorve, ela encarna o ambiente em que ela está. Por isso a importância de um ambiente preparado. Ela, sem se dar conta, de maneira inconsciente muitas vezes, ela adquire capacidades como, por exemplo, ela aprende a falar. Para uma criança aprender a falar, não colocamos ela numa escola, num curso de português. Ela simplesmente em contato com outras pessoas que falam português, começa a falar português. Ela absorve, por exemplo, a linguagem. Um outro poder muito importante para as crianças do primeiro plano de desenvolvimento são os períodos sensíveis. Vamos fazer um vídeo especificamente de cada período sensível. Mas, de maneira geral, cada período sensível ajuda a criança a adquirir competências específicas, como, por exemplo,
existe um período sensível para ajudar a criança a desenvolver e refinar os seus movimentos. Durante esse tempo, a criança se interessa por atividades específicas que vão ajudá-las a melhorar o seu movimento, o movimento do seu corpo, das suas mãos, das suas pernas. E nesse período, ela vai adquirir uma destreza muito grande em pouco tempo. Temos também o período sensível ligado à linguagem, ligado à área sensorial, ligado à ordem. E vamos explorar todos esses períodos sensíveis em outros vídeos. Gostou do nosso vídeo? Tem dúvidas? Deixe seu comentário, dê o like e espalhe esse conteúdo para outras pessoas. Nossa missão é ajudar você a viver melhor com as crianças.